Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Uma alegria estar com vocês e podermos continuar nossa série de conversas, bate-papos sobre teologia, teologia aplicada e também sobre grandes expoentes da teologia. E hoje nós temos conosco nossos irmãos Felipe Fontes e Jonas Madureira para falar sobre um expoente da teologia filosófica, que nós começamos a ter uma dificuldade, um problema na pronúncia do nome, não é isso, colegas? Então eu vou deixar que vocês façam aí a pronúncia correta. Felipe, que é de ascendência holandesa, e Jonas, que é de ascendência alemã, que, por favor, deem seu boa noite e pronunciem o nome de Herman Dooyeweerd, ou algo assim, ou a forma anglicizada, aportuguesada, Herman Dooyeweerd. Ok? Boa noite, colegas. Boa noite, doutor Mauro. Boa noite, Jonas. Todos aqueles que nos assistem nesta noite. Eu não vou arriscar aqui diante de Jonas, que morou na Alemanha, lá onde o pessoal gosta de dobrar as vogais, essa língua cultural, e tentar pronunciar o nome de Herman Dooyeweerd de maneira original. Então, eu vou me manter aqui no aportuguesamento e vou lidar aqui com o nome mais tupiniquim. Nós costumamos chamar aqui de Herman Dooyeweerd, mas o Jonas vai dizer aí como é que pronuncia corretamente o nome do indivíduo. Eu nem ousaria, Fontes, nem ousaria pronunciar, porque a primeira vez que eu ouvi alguém falar o nome do Dooyeweerd em holandês e eu tentei repetir, alguma coisa dentro de mim morreu na hora. Então, esquece, eu não vou tentar, vou aportuguesar também. É Dooyeweerd e assim até o final. É isso. Boa noite, Fontes. Boa noite, Master. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Jonas. Uma alegria recebê-lo. O pessoal está chegando aí na timeline, conversando aí no chat, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Muito boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aí com a gente. Deve ter bastante gente aí que sabe pronunciar o nome do nosso grande expoente da teologia filosófica nessa noite. Muito bom. Sabemos, né, que tem bastante gente aí assistindo hoje também lá do Invisible College, porque eles estão aí no mês de Dooyeweerd, então eles estão interessados aí, querem ouvir. Vocês, por favor, não envergonhem a nossa escola diante da audiência, e é muito bom estar com todos vocês. Bem-vindos ao nosso Andrew Jumper Live. E aí já chegam aqui as nossas famosas recomendações já para começar. Se você está aí, não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no canal, já deixa o like, só pelo Jonas Madureira aqui já merece um like, tá? Pelo Felipe, pelo menos meio like, e outro meio like por mim. Então, vale 2 likes, vai? E aí, deixa o like, porque mais gente vai ouvir a nossa live dessa noite. Vocês vão poder também fazer aí algumas perguntas, e vai ser bacana, então, você ajudar-nos a levar a mensagem mais adiante. Nós temos a nossa revista Fides Reformata, que queremos apresentar para vocês. Por favor, vão ao nosso site cpaj.mackenzie.br e lá vocês vão poder também ler aí mais de 25 anos de artigos acadêmicos gratuitos disponíveis para vocês na nossa revista. E daqui a pouquinho eu vou falar dos nossos cursos que estão aí disponíveis para o próximo ano, tá bom? Mas vamos agora então cair aqui para o nosso tema dessa noite. O nosso destaque em termos de expoente Dooyeweerd é um filósofo holandês, nasceu no final do século XIX e desenvolveu aí a sua carreira seguindo o Kuyper, né, na Holanda,
e estudou na universidade fundada por Abraham Kuyper, lá em Amsterdã, a Vrije Universiteit Amsterdam. E o leitor da minha tese de doutorado era um professor da área de Antigo Testamento, da Universidade Livre de Amsterdã. Acho que eu falei tudo que eu sabia sobre Doivert. Então, agora vai ser a minha aula de introdução a Doivert. Já apareceu a piadinha que eu prometi que não ia falar. Olha aí, Alan Porto. Doivert era palmeirense. Eu prometi que eu não ia fazer essa. Mas é claro. Eu não ia fazer essa piada, mas fizeram por mim, tá vendo? Que coisa. E muito bom. Então, vamos lá, vamos às nossas perguntas da noite. Colegas, quem foi essa proeminente figura da chamada teologia filosófica ou da filosofia calvinística? Por favor, faça uma apresentação do nosso expoente da noite. Quem vai, Jonas, primeiro aí, eu ou você? Claro que é você, né, Fontes? Você é o dono da casa. Isso, da casa doiverdiana, sobretudo. Bem, Mauro falou aí que ele disse tudo que ele sabia sobre Doivert. O fato é que as informações sobre a vida de Hermann Doivert são relativamente escassas ainda em termos de bibliografia. Nós ainda não temos, de fato, uma biografia de Doivert, como a gente tem de outras figuras importantes, como é o caso do Francis Schaeffer, do próprio Abraham Kuyper, não é? A gente não tem uma biografia de Doivert escrita nos termos das biografias escritas a respeito desses pensadores. O que a gente tem de mais próximo de uma biografia é um livro do Marcel Verburg, um sobrinho neto do Hermann Doivert. Imagino que o Jonas ali tem o privilégio de estar na biblioteca dele, tem ali o livro que eu estou mencionando, que foi um livro publicado na Holanda em 1989 e traduzido para o inglês 20 anos depois, no ano de 2009, portanto. A gente não tem esse livro traduzido para o português ainda. Espero que alguém traduza este material. Espero que Jonas aí nos ouça. O livro se chama Hermann Doivert, A Vida e a Obra de um Filósofo Cristão. Quem lê assim o título, né, imagina que é uma biografia clássica. E, de fato, é o texto que tem mais informações biográficas a respeito de Doivert, mas ele é muito mais uma genealogia do pensamento de Doivert do que propriamente uma biografia nos termos históricos. Aliás, esse texto, ele originalmente foi o trabalho final do curso de mestrado, se eu não me engano, posso estar enganado, mas do curso de mestrado do Verburg na Faculdade de Filosofia na Universidade Livre. Ambos são da área do direito, tanto o Doivert quanto o Verburg, mas o Verburg estudou filosofia de maneira mais formal, o que não aconteceu com o Doivert, não é? Doivert publicou muito sobre filosofia, mas toda a introdução de Doivert à filosofia foi informal, por meio, sobretudo, de um parente dele, o Vollenhoven, um cunhado dele, né, casado com uma das irmãs dele, que introduziu o Doivert à história da filosofia e ao pensamento filosófico de um modo geral. Bem, pelo que eu consegui reconstruir aí, lendo o texto do Verburg, algumas entrevistas que Doivert deu, por exemplo, antes do seu falecimento, alguns capítulos de livro que trazem biografias curtas a respeito do Doivert, me parece que a vida do Doivert não foi uma vida muito extraordinária, não, sabe? Diferente daquela de um Abraham Kuyper, né, que
foi alguém assim muito realizador de várias atividades, etc. A vida do Doivert parece ter sido uma vida mais tranquila, uma vida mais comum. Obviamente, eu estou levando em conta aqui o comum de uma pessoa que viveu na Europa no período das duas grandes guerras mundiais. Então, não dá para ser tão comum quanto a gente imagina, mas foi uma vida relativamente assim, marcada por grandes rotinas, né? Doivert nasceu em 1894, como o Dr. Mauro disse. Ele foi o único filho homem dentre os 5 filhos de um contador que tinha um nome muito parecido com o dele, chamava-se Hermann Doivert, nome do pai dele, e que era um entusiasta muito grande do movimento que Kuyper estava realizando na Holanda naquele período. Então, ele era um neocalvinista de origem, e a mãe de Doivert, a Maria Cristina Spelling, era uma cristã de origem puritana, mas muito admiradora de um pregador alemão de matriz mais pietista, que tinha tendências assim mais místicas na sua própria teologia. Então, o fato é que Doivert, ele nasceu e cresceu envolvido por essa atmosfera neocalvinista. Então, ele estudou em uma escola que era ligada ao movimento neocalvinista durante a sua infância, foi discipulado pela sua família, sobretudo o seu pai, lendo um jornal fundado pelo Kuyper chamado O Arauto, que as famílias frequentemente utilizavam para discipular os seus filhos nas ideias do neocalvinismo naquele período. Depois, Doivert estudou na Universidade Livre, onde ele fez toda a sua formação na área de Direito. Trabalhou no Instituto Kuyper, que era uma espécie de núcleo consultivo do Partido Antirrevolucionário. E depois ele entra na Universidade Livre para lecionar Direito, onde ele ficou cerca de 39 anos. Então, lecionando ali desde 1926 até 1965, se não me engano. Então, até aqui a gente tem algumas informações a respeito da infância e da juventude de Hermann Doivert. Quando Doivert sai da Universidade Livre como aluno, ele ingressa no funcionalismo público. Então, os primeiros trabalhos de Doivert são trabalhos como funcionário público. E depois ele vai trabalhar nesse instituto, que era o centro consultivo lá do Partido Antirrevolucionário, e ele vai dizer que esse foi o período mais produtivo da vida dele, não é? A gente sempre imagina que o período mais produtivo foi quando o cara estava dando aula na Universidade Livre, tinha o tempo lá para dar aula, pesquisar e etc. Mas ele disse que o tempo de pesquisa mesmo mais basilar aconteceu quando ele estava trabalhando nesse período lá no Instituto Kuyper, né? Uma curiosidade interessante a respeito do Doivert é que, durante todo esse tempo em que ele foi professor na Universidade Livre, ou pelo menos durante boa parte desse tempo, o Doivert se dividiu entre as aulas e as pesquisas ali na universidade e a presidência de uma associação que foi fundada por ele mesmo, visando a reabilitação de pessoas que tinham passado pelo sistema prisional na Holanda. E chegou um tempo em que essa era uma das 3 grandes instituições responsáveis por essa tarefa, a Associação Protestante de Reabilitação. Então, ao mesmo tempo em que ele estava envolvido com o serviço acadêmico, de alguma forma ele se manteve sempre envolvido também com o serviço social. Para correr aqui, deixar Jonas falar um pouquinho sobre quem era Doivert. Dizem que Doivert era um excelente pianista,
o Evan Hanner, que foi quem recebeu o Doiver durante a viagem que ele fez nos Estados Unidos e no Canadá, quando ele proferiu as palestras que viraram depois o No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que é a primeira obra de Doiver traduzida para o português. O Evan Hanner diz que ele tocava várias peças de cor na casa dele enquanto ele estava hospedado ali. Doiver se casou com uma mulher chamada Jantjena Fernhout, acerca de quem a gente sabe pouca coisa, exceto que ela participou das primeiras aulas de Doiver, ministradas na Universidade Livre, como uma espécie de aluna infiltrada, com o objetivo de dar feedback para o Doiver de como os alunos estavam recebendo a performance dele como professor. Então, foi a estratégia que ele usou para saber como é que as suas aulas estavam sendo recebidas. Ele infiltrou a esposa dele no curso para saber o que é que os alunos estavam dizendo a respeito da maneira como o conteúdo estava chegando até eles. Com a Jantjena, o Doiver teve 9 filhos. Ele era um homem da aliança, viu, Mauro? Era um homem da aliança. Reformado mesmo, reformado. 6 mulheres e 3 homens. Foi aí o grupo que Doiver deixou como um representante aí da teologia da aliança. A Jantjena faleceu em 1963, deixando Doiver viúvo nesse período, né? E o Doiver faleceu em 1977. Ele já tinha muitos problemas do coração nesse período, mas o que o vitimou foi, de fato, um câncer no pulmão. Faleceu em 1977 de câncer no pulmão. Então, esse é um resumo deste filósofo que tem se tornado, da vida desse filósofo que tem se tornado cada vez mais conhecido, não é? No seu pensamento aqui no Brasil. Complementos, doutor Madureira? Não, vamos para a próxima pergunta. Isso foi uma aula, rapaz. Foi uma aula, né? Foi uma maravilhosa aula. Eu não sei se eu vou apertar alguém aí, a gente não combinou essa parte, hein, gente? Felipe, você falou dele trabalhar para o Partido Antirrevolucionário. Explica um pouquinho esse contexto aí, só para o pessoal entender aí o nascimento da Universidade Livre, etc. Acho que é um contexto político, teológico interessante, né? Naquele período, os ideais que reinavam de maneira geral na política europeia eram os ideais da Revolução Francesa. Então, a gente está vivendo ali um período de transição em que os ideais da Revolução Francesa vêm ganhando cada vez mais espaço. A razão pela qual o partido se chama Partido Antirrevolucionário é exatamente porque ele é um partido que, de certa forma, quer fazer frente aos ideais de autonomia que eram defendidos pela Revolução Francesa naquela ocasião. Esse não era o nome, esse nome não era um nome exclusivo do partido na Holanda. Na verdade, havia outros partidos com esse nome em vários outros lugares na Europa, todos eles com esse objetivo, que era o objetivo de frear de alguma forma e contrapor o avanço dos ideais da Revolução Francesa naquele período. No caso da Holanda, o partido foi criado no bojo do movimento que ficou conhecido como neocalvinista, que nada mais foi do que uma espécie de tentativa de florescimento ou de aplicação dos ideais do calvinismo do século XVI à nova condição cultural e política desta época e desse período. Então, no caso da Holanda, há uma relação muito grande entre a ideia de contra-revolução e os ideais cristãos sendo propagados e estabelecidos, de certa forma, no contexto cultural. Não sei se Jonas gostaria de estender isso aí. Eu acho que esses são os pontos que você tocou, Fontes, são os mais claros aí. Eu acho que entender esse movimento do Doivert, né? E não é só dele, né?
esse movimento de tensão com relação aos ideais da Revolução Francesa, eles não só dizem respeito a um movimento dentro da Holanda, também se estende para a Alemanha. Você tem uma reação de muitos filósofos, né, para fazer uma distinção aí entre os diversos iluminismos, né? Não só o iluminismo francês, não só o iluminismo britânico, mas existe um iluminismo alemão, mas existe um iluminismo holandês nesse sentido, que é muito interessante, vendo da perspectiva da liderança dos calvinistas, né? E isso é uma coisa muito interessante. Tem um livro do Jan Hertzen, que é um contemporâneo de Doivert, mais novo que Doivert, viveu até há pouco tempo atrás, publicou uma obra excepcional sobre a questão dos transcendentais na Idade Média. É um católico, pensador holandês, dedicado ao tomismo, muito fortemente dedicado ao tomismo. E ele reconheceu, nesse contexto holandês, o Doivert como sendo o mais importante representante dessa filosofia que fazia frente a esses inúmeros contextos críticos da filosofia e do pensamento, não só francês, mas até o positivismo, que era muito forte no contexto holandês e alemão. Muito bom. Então, acho que já falamos um pouco aqui sobre a nossa segunda pergunta, né? Depois de responder quem foi Doivert, por que então ele pode ser considerado grande expoente, né? Quais são as grandes contribuições de Doivert? Felipe diz que biograficamente, né, ele não tem assim grande expressão, como Kuyper teve, por exemplo, né? Mas me parece que ele bibliograficamente fez algo espetacular, né? Pesquisando um pouquinho, mais de 200 artigos, vários livros, várias obras, muita influência. Fale um pouquinho aí, por que ele foi escolhido como um grande expoente da teologia filosófica e estamos aqui nessa noite falando sobre ele. Eu acho que o Doivert, ele entra nesse contexto da teologia filosófica não necessariamente por conta da sua formação. Eu acho que ninguém é determinado pela própria formação. Por exemplo, você pega um filósofo importante, que é de Praga, né? Um filósofo tcheco, como o Edmund Husserl, por exemplo. Ele não é filósofo, ele era um matemático. A tese de doutorado dele foi filosofia da aritmética, a primeira grande publicação dele. Mas os impactos dele na história da filosofia contemporânea são inegáveis. Então, isso independe, né, da formação. No caso, o Doivert, embora tenha tido uma carreira muito marcada pela influência do direito, em especial a filosofia do direito, ele lidou com questões que são muito típicas da teologia filosófica, sobretudo as questões que dizem respeito à natureza da existência de Deus, as provas da existência de Deus, a questão da teologia natural, as implicações da teologia natural, da lei, das ideias de lei natural, todas essas questões que envolvem não somente a natureza das questões próprias da teologia filosófica, né, que não são somente questões de ordem apologética, né, são questões de ordem da natureza racional daquilo que a gente encontra no mundo criado por Deus. Então, esses problemas todos receberam um tratamento do Doivert que levou em consideração uma discussão. Eu acho que o que faz alguém entrar no rol da discussão da teologia filosófica é ele entrar no debate, ele entrar na história da discussão. Então, o Doivert, ele não é alguém que simplesmente escolheu os temas da teologia filosófica e escreveu um assunto sobre teologia filosófica. Qualquer um de nós pode escrever sobre teologia filosófica. Isso não vai fazer da gente alguém que entrou no debate da teologia filosófica. Porque para entrar nesse debate, não só você tem que dominar os temas, mas você tem que entrar nessa história. Você tem que, de alguma forma, receber um legado. E aí que eu acho que o Doivert entra no hall dos grandes pensadores em teologia filosófica, porque ele herda isso. Ele faz parte de uma geração de pensadores que lidam com a questão da teologia filosófica, é parte do comprometimento dessa tradição a qual ele faz parte, discutir a natureza do ser de Deus, discutir questões de ordem metafísica, seja uma crítica da metafísica, seja uma defesa da metafísica, ou das questões de ordem última, né? Aquelas questões de ordem que dizem respeito a questões que não conseguimos
provar como 2 mais 2 igual a 4, mas que são fundamentais para afirmações sobre o sentido da vida, a origem do universo, o fim último do ponto de vista ético, moral, estético. Então, enquanto um filósofo que tem uma tradição e entrou no debate, eu acho que, mesmo ele não tendo a formação, ele fez parte dessa discussão pela bibliografia, pelas obras que publicou, pela discussão que publicou, mas por ser ele mesmo um fenômeno histórico. Um Hermann Doiverd não nasce todo dia no mundo. Eu acho muito interessante isso que Jonas disse, porque pode ser que alguns mais puristas questionassem a tese de que Doiverd é um expoente, assim, um grande expoente da teologia filosófica, porque, de fato, Doiverd nunca foi um teólogo, nunca foi um teólogo. Aliás, quando Doiverd foi publicado no Brasil, no ano de 2010, eu escrevi um texto curtinho, que foi publicado na época pela revista do Seminário de Campinas, intitulado Diálogo e Antítese, a propósito da publicação de Doiverd no Brasil. E naquele artigo, o meu objetivo era basicamente dizer que Doiverd seria mal compreendido se ele fosse recebido e lido como um teólogo, porque, de fato, ele nunca foi e nunca pretendeu ser. Tem uma passagem curiosa numa entrevista que o Doiverd deu em 1975. Essa entrevista foi publicada depois, póstumamente, no ano da sua morte, num livro que ainda não está nem em inglês, se não me engano, ele só está em holandês, que é um conjunto de entrevistas com personagens importantes do direito holandês. E Doiverd entra, né, nesse livro com uma entrevista dada em 1975. E ele menciona ali, e é uma entrevista já de alguém idoso, próximo já ali à sua morte, e ele faz uma recapitulação do passado e lembra várias coisas interessantes e momentos de crise também que ele viveu assim na sua vida. E ele lembra ali de uma ocasião em que um grupo de teólogos, e ele fala até um pouco com ressentimento desse grupo de teólogos, o acusou de sabelianismo. Eles chamaram ele de sabeliano. E o Doiverd, ele disse, olha, naquela época eu não tive a mínima condição de responder essa crítica, porque eu não tinha a mínima ideia do que significava sabelianismo. Eu não sabia nem quem era Sabélio, né, naquela ocasião. Então, ele nunca foi um teólogo, não quis ser um teólogo, de fato, não era o seu objetivo. Eu acho que a gente entende bem por que Doiverd é um grande expoente desse campo, quando a gente amplia, como o Jonas fez ali, o significado da própria ideia do que é a teologia filosófica e de como personagens históricos passam a participar de um campo como esse, né? A teologia filosófica nada mais é do que esse ambiente de intersecção entre teologia, filosofia, cultura geral. E não há dúvidas de que Doiverd é um dos principais expoentes da tradição reformada nesse campo no mundo contemporâneo. E qual é a razão principal, na minha opinião, pela qual ele é esse grande expoente? É que Doiverd, ele pegou as ideias do movimento neocalvinista e deu a elas uma formulação filosófica sistemática. Ou seja, antes de Hermann Doiverd, o neocalvinismo já tinha algumas ideias, a sua cosmovisão, por assim dizer, estava, de certa forma, estabelecida, mas não havia ainda uma filosofia sistemática expondo, apresentando essas visões. E o Doiverd foi o responsável por fazer isso. Eu acho que essa é a sua grande contribuição em termos históricos. E isso é importante porque o próprio projeto neocalvinista, de certa forma, dependia disso. Qual era a ideia do projeto neocalvinista? Era
que Cristo fosse glorificado por meio do reconhecimento do seu senhorio em todas as esferas da existência humana. Isso incluía a dimensão acadêmica, a vida universitária. E seria impossível que isso chegasse na universidade, tomasse de alguma forma campos científicos, adentrasse o universo acadêmico, se essa cosmovisão não fosse de alguma forma transposta para uma filosofia rigorosa e sistemática. Porque esses campos, eles precisam de mais do que uma cosmovisão. Eles precisam de uma filosofia. Não é? Eles precisam de um sistema, de um organo em cima do qual as ciências vão, de alguma forma, se desenvolver. Então, eu creio que Doivert é um grande expoente exatamente por ter fornecido uma forma particular de se fazer filosofia à luz da tradição calvinista. Veja, eu estou sendo muito cuidadoso com as palavras aqui, porque a filosofia da ideia cosmonômica não é a única proposta de filosofia cristã. Nem é, aliás, eu diria, a única proposta de filosofia calvinista. Mas ela é certamente uma proposta importante e ainda bastante atual para lidar com dilemas do mundo contemporâneo. Então, essa seria a razão pela qual, na minha opinião, Doivert pode figurar entre os grandes expoentes da teologia filosófica. Muito bom. Olha, em 2 perguntas vocês conseguiram falar 31 minutos. Isso prova que vocês são filósofos, certo? Muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando aí. Bem legal, bastante gente, muita gente nos acompanhando. Temos mais de 230 pessoas ouvindo sobre Doivert. Isso é um fenômeno, não é? E muito fenômeno bom, maior é 1.500 ouvindo sobre Dilthey. É verdade. É verdade, é verdade. Mas é muito bom, gente. Muito obrigado por estarem acompanhando. Vários dos nossos alunos, alguns professores nossos, professor João Paulo está aí, professor Valdeci passou por aí, eu vi aqui o Emílio. O Emílio fez um comentário interessante aqui, disse, olha, entrevista, né, na idade mais avançada é perigoso, né? A gente tem visto isso várias vezes. E professor Allen também, aí passou, nossos alunos, muito legal, gente, que vocês acompanham aí as nossas lives nas segundas-feiras. Vocês que acompanham sempre já me ouviram falar várias vezes, vocês que não acompanham, têm hoje a oportunidade de ouvir sobre os nossos cursos agora, alguns deles, gente, online, 100% online. Deixa eu fazer aqui uma rápida explicação. O Andrew Jumper tem uma história antiga, uma tradição de educação à distância, tá? O Andrew Jumper tem cursos de EAD só desde 1999, ok? Nós já temos aí alguma caminhada dentro dessa área. Agora, no pós-pandemia, não é? Os cursos em EAD, eles geralmente são assíncronos, né? Você não entra na mesma hora com o professor na sala de aula. Mas agora nós estamos com cursos síncronos online. Nós lançamos o nosso tradicional MDiv, o Masters of Divinity, tá? 100% online. Você vai estudar sincronicamente com os nossos professores. Geralmente aulas às terças e quintas-feiras, você vai estudar com a gente no nosso mestrado. O processo seletivo está aberto, as inscrições desse curso do MDiv Online até dia 19 agora. Já tem bastante gente inscrita, graças a Deus, mas ainda está aberto e nós queremos aí selecionar os melhores candidatos. Então, vá ao nosso site, conheça a respeito do nosso MDiv Online, tá bom? Daqui um pouquinho eu vou voltar para falar da nossa especialização em educação cristã e o nosso EMEI. Então,
Aguarda aí que você vai também ouvir sobre os demais cursos, que agora são 100% online aqui no CPAJ. Muito bem. Quem deve ler Doiverd? Qualquer leitor, qualquer um, qualquer pessoa que toca piano ou violão, que é músico. É porque eu estou fazendo essa relação, né? O indivíduo geralmente ele é músico, filósofo e matemático, essas coisas, né? Os filosofentes eles são assim. A minha pergunta é: qualquer pessoa que então toque um instrumento musical pode ler Doiverd? Ou Doiverd é recomendável para qualquer leitor? Livro é com Jonas. Olha, eu tenho para mim que os filósofos nunca escrevem para a gente. Porque se eles escrevessem realmente para a gente, eles não escreveriam com toda a técnica e do jeito que eles escrevem. Há quem diga que os filósofos falam que a gente já sabe com palavras que a gente não entende. E isso é muito interessante. Quando você pega um livro do Kant, por exemplo, A Crítica da Razão Pura, para ler, você não sabe o primeiro parágrafo. Não tem como uma pessoa falar assim, hoje eu li 3 capítulos da Crítica da Razão Pura. Ou o cara mentiu, ou o cara já viajou 30 mil vezes ali, sem entender absolutamente nada. Por uma razão. Kant nunca escreveu para leitores e alunos e professores de filosofia. Kant escreveu para discutir com outros filósofos. Ele escreveu para discutir com Leibniz, ele escreveu para discutir com Wolff, ele escreveu para discutir com Crucius, ele escreveu para discutir com outros filósofos. Eu acho que isso acontece também com Doiverd. Doiverd ele vai escrever para discutir com os filósofos dos seus dias, dos seus tempos. Então, é muito difícil a gente não levar em consideração o fato de que, quando ele escreveu, por exemplo, a New Critique, ele não estava pensando no latino-americano, com pouco dinheiro no bolso, seminarista, né? Não, ele não estava pensando na gente, ele não estava pensando em nós. Ele estava discutindo com grandes filósofos. Bom, então, isso é a primeira impressão que a gente tem, que a gente descobre quando lê um parágrafo do Doiverd, quando lê um texto de um filósofo. Então, a gente fica assustado no primeiro momento. Então, é claro que qualquer pessoa que não tem treino filosófico, que começou a filosofia agora e começa e pega um texto do Doiverd para ler, dependendo do texto, sobretudo se é um texto que não é de divulgação, é um texto, né, já de performance filosófica para discutir com outros filósofos, é claro que vai ter dificuldade, é claro que não dá para você tem que pensar assim, quando você vai pegar um livro de filosofia mesmo para ler, se dê por satisfeito se você conseguiu entender uma página depois de 6 horas lendo e relendo e relendo. É natural que isso aconteça. O que é estranho, o que é bastante esquisito, é uma pessoa ler textos de filósofos, assim, capítulos e capítulos, num dia e dizer assim, olha, eu li hoje, não é, o primeiro tomo da Crítica da Razão Pura. Isso é muito esquisito, é muito estranho. Não dá. Tem que ter calma, tem que ter paciência. E os filósofos, em geral, eles não escrevem só esses livros para filósofos, mas eles escrevem também para aqueles que não são filósofos. Em geral, são livros de divulgação. No caso do Doiverd, por exemplo, a gente tem o Crepúsculo, que é um livro que é sempre indicado para você começar, né? E, na verdade, quando eu indico, quando alguém pergunta assim, Jonas, qual seria uma boa porta de entrada para o Doiverd, para ler o Doiverd e não me assombrar com ele? Eu sempre peço para que leia o Crepúsculo, mas jamais lendo o primeiro e o segundo capítulo, de forma alguma, porque se ler o primeiro e o segundo capítulo, o sujeito diz assim, mas isso aqui era de divulgação, o cara fica assustado demais. Então, eu digo assim, olha, comece pelo 8º capítulo, que ele vai falar de antropologia, ele vai dar umas bases mais claras, ele vai escrever de uma maneira mais direta, mais precisa. Isso ajuda muito, claro. Aí qualquer um pode ler, qualquer um pode encarar. Então, no fundo, quem é que pode ler Doiverd? Todo mundo. A pergunta não é se pode ler, é se vai entender. Às vezes a gente vai ler e você, puxa, isso aqui está em português, né? Mas do que se trata? Não é? Ora, isso significa que um texto como qualquer um texto de filósofo vai exigir da gente preparo, dedicação. E o que eu posso garantir para aqueles que resolvem aceitar o compromisso, o desafio de ler um texto filosófico é a recompensa. Ler um texto filosófico é diferente de qualquer outro texto, porque o filósofo trabalha exatamente com as palavras. Ele vai elucidar conceitos, ele vai elucidar termos, e é ali que a gente vai aprendendo a filosofia. E aí com isso eu encerro, né? Quando a gente estuda filosofia, sempre os professores, logo quando a gente está nos primeiros anos do estudo, eles dizem assim, olha, escolha um bom filósofo.
Porque se você escolher um bom filósofo, ele sempre vai lidar com todos os grandes pensamentos, as grandes ideias. Você vai conseguir, através dele, conhecer desde Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, vai conhecer muitos filósofos, porque ele vai lidar com os problemas dos filósofos. Então, esse é o caso do Doiverd. Estudar o Doiverd não é fácil, mas se você tiver calma, tiver paciência, buscar boas introduções, não é? Claro, vai ser uma ponte que você vai atravessar e eu posso garantir que a recompensa ela é enorme, não é? Qualquer texto de filosofia de um filósofo da envergadura do Doiverd, não é? Qualquer texto desse que você lê, você vai sair ganhando depois que você entender, depois que você gastar horas ali. Você vai ficar com aquela sensação, puxa, mas eu li só 3 páginas. Mas o que aquilo te trouxe de exercício da mente, não é? De sagacidade do pensamento, treino do raciocínio, tanta coisa você adquire ali que você tem que ter paciência. Ou seja, você não vai conseguir. Isso acontece com o piano, gente. O piano pode ser tocado por qualquer pessoa? Pode, meu filho vai pegar no meu piano ali e vai batendo. Não é? Mas se ele quer mesmo ser um pianista, não tem jeito, vai ter que estudar, vai ter que ralar. Ou seja, não tem vida fácil. Quer estudar o Doiverd? Sangue, suor e lágrimas. Um parêntese antes do Felipe dar continuidade, eu me sinto absolutamente incapaz de ler fontes primárias da teologia. Então, quem tem a limitação intelectual que eu tenho, a minha sugestão é sempre abuse daqueles que não se pretenda filósofo, em primeiro lugar, né? Eu não sou filósofo, mas use boas fontes secundárias e use. Alguém perguntou aí, tem um vocabulário? Né? Eu lembro, aos 21 anos, quando eu fui ler Francis Schaeffer, primeira versãozinha de Francis Schaeffer, o Deus que intervém, no final tinha o quê? Vocabulário. Né? Se você pegar para ler Estado e Soberania, né, ensaio sobre cristianismo e política, do Doiverd, no final tem o quê? Tem um glossário, tem um vocabulário. Então, você vai ter que suar ralando, indo para frente, indo para trás, mas é possível, né? É possível. Continue, Felipe. Acho que o Jonas tocou aí nas questões fundamentais e eu concordo com ele. Eu acho que as pessoas precisam ser encorajadas a se aproximar, porque eu acredito que a aproximação traz benefícios, por mais que não haja compreensão exaustiva, né? Por mais que não haja compreensão exaustiva. Eu me lembro, por exemplo, quando eu me aproximei de Doiverd pela primeira vez, foi lá por volta de 2005, 2006, mais ou menos. Eu estava começando o meu ministério pastoral e ingressei no Jumper e conheci Doiverd estudando no Andrew Jumper. Eu me lembro da primeira vez que eu me deparei com a escala modal, com a teoria das modalidades. Eu entendi pouquíssimo da teoria das modalidades, mas eu entendi o suficiente para compreender que quando eu analisava alguns problemas eclesiásticos como pastor, eu tendia a uma visão muito simplista, muito reducionista da interpretação dos problemas. Então, por exemplo, quem é pastor sabe que lidar, por exemplo, com música na igreja é um negócio difícil, né? A gente sabe que música é um negócio que, às vezes, divide igrejas. E eu, às vezes, estava enfrentando assim, um problema com música e eu li o problema de maneira muito simplista, sabe? Eu olhava para o negócio e falava assim, isso aí é falta de amor, falta de amor. Os jovens não estão nem aí para os mais velhos não estão nem aí para os jovens, e esse povo precisa de cajadada, sabe? Dá umas cajadadas nesse povo aqui, que eu acho que resolve o problema. E aí eu me deparo com aquela proposta ontológica que defende que a experiência humana na realidade é a experiência de um conjunto de pelo menos 15 aspectos diferentes. E aí eu volto para casa lá lidando com os meus problemas eclesiásticos e eu falo assim, será que a minha visão do problema não está muito simplista, não? Porque, afinal de contas, a música é uma forma de comunicação.
Então, tem a ver com linguagem, esse negócio aqui. A música usa o som, portanto, tem uma dimensão física nesse negócio aqui, porque o som tem uma dimensão física, que gera, por sua vez, sensações. Então, tem uma dimensão psicológica nesse negócio aqui, de sujeitos que vivem num determinado contexto histórico. Então, tem uma dimensão histórica nesse negócio aqui. E aí, então, eu comecei a olhar para a maneira como eu lia os problemas com os quais eu estava lidando com eles, e mesmo que eu não tivesse compreendido com toda a profundidade o que é que Doiver estava querendo dizer quando ele apresentou a teoria das modalidades, ela me foi, de certa forma, útil, pelo menos para me vacinar contra o reducionismo, para me dar uma vacina contra o risco de interpretar de maneira muito simplista determinados problemas da realidade. Eu estou dizendo isso apenas para dizer o seguinte: eu acho que qualquer pessoa pode ser beneficiada pela aproximação do texto de Doivert. Mas daí a dizer que entendeu Doivert, como Jonas diz, existe uma enorme distância, não é? E eu não acho que é só porque é Doivert, como Jonas disse. É porque é filosofia rigorosa. É porque é filosofia técnica. Então, é como ler Kant, né? É como ler Kant. Você pega lá e você precisa de alfabetização. Alguém falou aí de terminologia, né? Você pega o Kant aí, primeira página, você já lida com juízo sintético a priori, juízo analítico, juízo sintético a posteriori, uso público da razão, uso privado da razão. Com Doivert é a mesma coisa. Você pega o texto lá e você lê horizonte modal, núcleo de significado, retrocipação, antecipação, estrutura de individualidade, função guia, lado de lei, lado de sujeito. Aí você lê esse negócio todo, você fala, isso aqui é língua portuguesa? É língua portuguesa. E vejam, eu tive sensação parecida quando eu fui estudar com gente da área de arte. Fui estudar estética, lá no meu curso de mestrado e doutorado. Cara, eu entrei nas aulas da galera de arte e eles iam usando a terminologia deles e eu ficava perdido. Por quê? Porque faltava alfabetização. Então, eu diria que tem um trabalho prévio que precisa ser feito para entrar, de certa forma, no texto, que é esse trabalho de alfabetização. Mas eu não quero desestimular o pessoal, não. Leiam Doivert, eu acho que vocês vão ser beneficiados se o lerem. Apenas toma cuidado quando dizer que já compreendeu o negócio todo. Então, eu nem me atrevo a dizer que eu compreendi. Sabe como é que eu faço? Pessoal, escuta, essa é uma dica, hein? Para analisar os temas que eu estou escrevendo dentro da teologia ou uma aplicação prática dentro dos aspectos modais e etc e tal, o que eu faço? Eu escrevo, aí eu desço na sala do Felipe Fontes, falo o que eu escrevi e pergunto para ele assim, faz sentido? Aí ele faz a análise para mim e aí eu sei se está tudo batendo, certo? Então, vocês têm que ter os meios, certo? Os mecanismos para fazer a boa análise filosófica, não é? Porque realmente é difícil, viu? Não é fácil. A mesma coisa, né? Aí funciona no processo de alfabetização da teologia, né? Quem não é iniciado na terminologia, né? Às vezes um crente, muitos anos de igreja e tal, aí chega aquele pastor mais novo que quer mostrar serviço, e aí ele chega lá no púlpito, ele começa a usar expressões teológicas complicadas, ele começa a usar a filosofia junto, ele começa a citar demais o grego, o hebraico e não sei o quê, e o crente fica lá perdidaço. Só que, por exemplo, nós temos muitos alunos que não vêm do campo filosófico ou teológico, né? São formados em outras áreas, mas, por exemplo, vêm estudar no nosso EAD. Lá no nosso EAD é esse trabalho
com os processos de alfabetização que a gente trabalha dentro da linha teológica, né? Aliás, eu costumo dizer o seguinte: quero fazer EAD, é por onde eu começo. Nós temos sistemática bíblica aplicada, missiologia e agora exposição bíblica. Eu digo, comece pela sistemática, porque é na sistemática que você vai aprender a metalinguagem, você vai aprender a terminologia e assim por diante, ainda que eu seja professor de teologia bíblica e sei da importância e necessidade da relação entre as duas, né? Mas muito legal, muito obrigado aí pelas boas respostas dadas. E sobre como, lá no finzinho, pessoal, fica calmo aí que o pessoal vai falar por onde você vai começar Doivert, tá bom? Mas isso é no final, então espera aí que lá no final a gente vai falar, né, sobre isso. Como é que o pensamento de Doivert se relaciona com a filosofia da sua época? Jonas, manda ver aí. Eu acho que o principal ponto e a principal contribuição do Doivert passa pela crise que a filosofia contemporânea passa depois, né, do advento da crítica da razão pura do Kant. Não tem como trabalhar filosofia depois da virada kantiana, né? Porque o que o Kant fez com a chamada, né, virada copernicana, né, essa coisa toda de tirar, né, o foco de uma apreensão do sentido e do significado das coisas do mundo e colocar a unidade do conhecimento não mais nas coisas, no mundo que você conhece, mas na constituição de um sujeito que conhece. Então, a partir disso, Kant vai construir uma reflexão muito forte para mostrar que é possível você ter conhecimentos que não são, digamos assim, passíveis de serem apreendidos pelos sentidos, mas não são como, por exemplo, o caso de Deus, substância, essência, forma, justiça, beleza, verdade, que são todos eles, todas estas coisas, elas a gente pressupõe que elas existam, mas a gente não tem como provar pela experiência, isso vai dizer o Kant. Mas ele conseguiu mostrar que é possível você ter conhecimentos racionais, né, daquilo que não é possível de você experimentar pelos sentidos, mas que você não tem como negar, como, por exemplo, o espaço e o tempo. A gente não tem como negar o espaço e o tempo, né, do ponto de vista, sobretudo, absoluto, né, porque os relativos a gente apreende. A gente apreende os espaços que a gente se encontra, mas o espaço absoluto é um pressuposto que a gente usa não só para geometria, mas para pressupor o mundo, o universo à nossa volta. Então, o que o Kant fez foi isso. Só que, ao fazer isso, Kant reduziu toda a análise da experiência humana à mera questão reflexiva do sujeito. Então, você vai ter, depois do Kant, não só a revisão da crítica da razão pura sendo feita pelos chamados neocantianos, mas você vai ter também as reações, não é, a Kant de diversas tradições, como, por exemplo, a tradição do Dilthey, que é um pensador importantíssimo, principalmente nessa fase de transição do século XIX para o XX. A gente vai ter outro importante filósofo, que é Edmund Husserl, da fenomenologia. Então, de um lado, a gente tem uma tradição hermenêutica, que está ali solidificada em Dilthey, uma tradição fenomenológica, que é do Husserl, e a gente tem um outro pensador, que é o Nicolai Hartmann. Nicolai Hartmann, ele é importantíssimo para esse momento, porque ele representa uma crítica do sujeito transcendental, desse sujeito que foi concebido por Kant como fundamento para o conhecimento, não é? Mas, ao mesmo tempo, oferecendo não só uma crítica à visão de sujeito que Kant tinha, ou a consciência, o eu, tal como ele concebe, né? Mas mostrando que há uma relação com a vida, de que o sujeito de Kant, né, não é um sujeito, como vai dizer o Dilthey, que corre sangue em suas veias, né? Ou seja, que sujeito é esse, né? Da mesma forma que Kant teve dificuldades de aceitar a metafísica como ciência porque ela trata de coisas como, por exemplo, Deus,
como é que a gente poderia conceber a existência do sujeito transcendental? Com qual sentido a gente apreende esse sujeito? Não é? Qual o sentido que a gente apreende a chamada consciência? A consciência se dá na experiência? Ela não seria o mesmo problema de Deus? Não teria o mesmo problema que Deus teria? Então, esse problema o Hartmann vai levantar numa obra chamada Metafísica do Conhecimento, que é publicada em 1921. Ela é a coroação de um movimento que engloba tanto a tradição hermenêutica do Dilthey como a tradição fenomenológica do Husserl. Esses três pensadores, eles foram cruciais para o Doiverd. Primeiro, o Dilthey e o Husserl como aqueles que, junto com os neocantianos, deram para Doiverd essa linguagem que o Felipe estava falando. Né? Ou seja, a gente precisa entender a linguagem, a gente precisa entender os problemas que os filósofos estão trabalhando. Né? Essa ideia, mais uma vez, né, de pensar que o filósofo ele não tem um problema, ele não tem uma lógica. Tem sim, é trabalhoso, mas tem uma lógica. É a mesma coisa você perguntar para uma pessoa, né, me explica aí a bissetriz. Você perguntar para um matemático, ele vai explicar facilmente, mas para quem talvez não seja da área, vai ter muita dificuldade. Mesma coisa vai acontecer com o Doiverd. O Doiverd vai interagir com essa linguagem, vai interagir com essa discussão, que é uma discussão muito, mas muito diferente daquela discussão que acontece na filosofia medieval, que acontece na filosofia antiga. É uma discussão desse tempo. É uma discussão com Dilthey, é uma discussão com Cassirer, é uma discussão com Hartmann, é uma discussão com Husserl. E eu acho que aqui existe um esforço que é preciso ser feito, principalmente para aqueles que querem entrar na esfera pública e no debate filosófico público e mostrar que Doiverd ele tem respostas e tem problemas muito interessantes para não só oferecer mais uma análise que pode oferecer nesse contexto das várias saídas que a filosofia contemporânea encontra ou oferece para o problema que Kant nos deu, né? Para que a gente lide com a questão, por exemplo, é possível um conhecimento universal ou estamos todos fadados ao conhecimento histórico ou ao conhecimento relativista? Será que a gente tem alguma possibilidade de conhecimentos que não seriam passíveis da nossa experiência e que poderiam ser universais, valer para todo mundo, independente de raça, cor, pele, tempo, essa coisa toda? Então, eu entendo que recuperar o Doiverd dentro desse universo é muito diferente. Aí eu não sei como você vê também, Fontes, mas eu penso que a gente já tem feito um trabalho muito interessante de recuperação do Doiverd dentro daquela tradição que vem do James Orr, passa por Kuyper. A gente vê a discussão depois, a posteriori, né, do pensamento do Doiverd em Carl Henry, Schaeffer, Van Til. A gente vê esse universo do pensamento do Doiverd, sobretudo nesse contexto apologético, mas a gente precisa, principalmente agora, trazer o Doiverd para esse campo que ele resolveu entrar, que é o campo da esfera pública, da universidade pública, onde os debates estão ali sendo enfrentados, onde as discussões estão sendo travadas, e onde você tem um filósofo que está falando de igual para igual, com um vocabulário robusto, com uma bibliografia robusta, com uma solução, uma maneira de lidar com a questão do transcendentalismo kantiano, com uma sabedoria, uma destreza, um refinamento que é de causar, óbvio, espanto em qualquer um que conhece um pouquinho de filosofia. Ou seja, o que eu estou dizendo em últimas palavras, né? Se hoje você for estudar filosofia numa universidade pública ou qualquer outra universidade, né, você vai descobrir que você vai aprender filósofos como Heidegger, vai entrar nas discussões com Dilthey, vai entrar nas discussões com Husserl, Scheler, essa turma toda. E você tem um filósofo como Doiverd que entrou nessa discussão e que precisa entrar mais uma vez nessa discussão na universidade. Ou seja, a gente tem duas maneiras de trabalhar o Doiverd hoje. O Doiverd da apologética, o Doiverd que a gente lida nesse contexto de defesa da fé, etc. Mas esse filósofo que é respeitado e que pode ser ouvido na academia porque apresenta algo que eu acho precioso, Fontes, que é um problema.
Ou seja, ele coloca um problema para os fenomenólogos, para os hermeneutas, para a filosofia analítica, para os neocantianos, para os pós-modernos. Ele apresenta um problema, ele coloca não é uma pulga atrás da orelha, ele coloca um elefante atrás da orelha das pessoas, tá entendendo? E eu acho que a gente precisa aprender a fazer boas perguntas, elaborar boas perguntas. A gente, às vezes, fica só querendo responder as perguntas que a esfera pública tem feito. Está na hora da gente bagunçar esse coreto. Está na hora da gente tumultuar esse coreto, mostrando, por exemplo, um filósofo dessa envergadura e o quanto de refinamento tem no pensamento dele para essa discussão que a gente enfrenta hoje. Sem dúvidas, eu concordo contigo. Acho que isso se deve à porta pela qual Doivert acabou chegando no Brasil, que foi a porta da própria teologia, né? Então, ele chega no Brasil por meio dessa porta. Então, ele acaba respondendo e dando conta de questões mais de natureza teológica do que de natureza filosófica. Então, há ainda um trabalho a ser feito, que é a redescoberta dos problemas e das respostas que Doivert levanta para os problemas com os quais ele estava lidando no seu período, no diálogo com os filósofos com quem ele estava conversando, que você mencionou aí ser o neocantismo, a fenomenologia e etc., né? Essas tradições. Eu queria apenas mencionar 2 detalhes interessantes que me vieram à mente aqui enquanto você falava. O primeiro é o de que Doivert dialogou com filósofos que, a princípio, causam certo estranhamento, inclusive para nós que somos cristãos. Há uma tese defendida por alguns estudiosos de que existe muita semelhança entre o conceito de tempo cósmico de Hermann Doivert e a própria noção de tempo do Martin Heidegger. Então, Doivert leu Heidegger, aliás, isso aqui me veio à mente por causa da gente falando sobre a dificuldade de ler filosofia, não é? O Albert Wolters diz que o Doivert leu 6 vezes Ser e Tempo antes de ter dito compreender Ser e Tempo. Eu não estou falando de mim nem de outra pessoa, não. Eu estou falando do Hermann Doivert. Ele leu 6 vezes Ser e Tempo antes de dizer, olha, agora eu estou pronto para dialogar com Heidegger e conversar com a ideia de tempo do Heidegger aqui. E a segunda coisa que eu me lembrei foi que o Doivert fundou, juntamente com o Vollenhoven, na Holanda, naquela ocasião, uma associação para a cadeira de filosofia calvinista. Ou seja, eles conseguiram convencer, de certa forma, o governo da Holanda, naquela ocasião, que se eles levantassem recursos, essa associação levantasse recursos, eles poderiam abrir cadeiras de filosofia calvinista nas universidades de toda a Holanda. Ou seja, o governo não gastava nenhum centavo com os professores para pagar os cursos, etc., porque a associação financiava, mas se um aluno de universidade que estava lá estudando direito, medicina, matemática, outra coisa, quisesse optar por uma das cadeiras, filosofia da ideia cosmonômica, ou filosofia calvinista, ele tinha aquela cadeira financiada por uma associação para cursar no seu curso de universidade. Então, uma das coisas que me chama a atenção no movimento neocalvinista, e talvez a gente precise aprender com eles nesse particular, é essa criatividade e ousadia, não é? Para, de certa forma, vencer barreiras e fazer com que ideias como as ideias propostas por um filósofo dessa envergadura possa chegar no ambiente acadêmico. Muito bem. Olha, se nós estivéssemos num rally, vocês estariam praticamente com a nota máxima, porque num rally você tem que manter a consistência do tempo em cada etapa. Foi meia hora para 2 perguntas, mais meia hora para outras 2 perguntas. Então, parabéns para vocês, comprovando que está na raiz do sangue a filosofia para responder pergunta. Agora, a gente tem várias outras. Vocês querem acabar essa live ou acabar com os que estão ouvindo essa live?
Essa é uma pergunta filosófica. Seremos mais breves, então, nas próximas, vai? Eu não estou fazendo nenhuma acusação, eu só estou dizendo que já foi 1h04 aqui. Muito bom. Inclusive, essa próxima pergunta, ela tem relação aí com o que o pessoal está perguntando nos comentários. Vocês estão lendo os comentários aí, vocês dois? Estou lendo alguns aqui, sim. Você está vendo aí, Jonas, os comentários ou não? Acompanho alguns aqui. Tá certo. Então, alguns comentários têm essa questão aí. Alguém perguntou se Doiver teve algum inimigo, etc., se teve controvérsia. Foi controverso? Esteve envolvido em controvérsias? Quais são as controvérsias posteriores? Vamos lá, vamos ver o poder de síntese da filosofia ao responder essa pergunta. Mas nessa pergunta... Pô, nessa pergunta aí, que ele quer que eu fale 2 minutos sobre essa questão aí. Então, vou tentar aqui ser um pouquinho mais rápido. Sejam felizes, sejam felizes. Bem, o dia que você ouvir falar em um filósofo que não é controverso, você não ouviu falar de um filósofo, certo? O ofício filosófico, ele consiste exatamente de entrar em controvérsias, sem contrapor, ser contraposto. Então, nesse sentido, Doiver participou e foi alvo de várias controvérsias. Então, eu vou mencionar aqui, por exemplo, algumas que foram mais importantes. Ele teve uma controvérsia fortíssima com o seu principal companheiro, que foi o Vollenhoven. Vollenhoven discordou de vários aspectos da filosofia da ideia cosmonômica. Por exemplo, ele nunca comprou a ideia da crítica transcendental, do Doivert. Ele nunca comprou a afirmação de que o ser é significado, nunca comprou essa afirmação. A doutrina do tempo cósmico nunca foi comprada pelo Vollenhoven. E ele tinha muitas dificuldades com a teoria dos motivos básicos religiosos. Então, várias coisas do pensamento doiverdiano não foram aceitos e assimilados e foram motivo de debate com o próprio Vollenhoven, que chegou num momento que rompeu com o Doivert até em órgãos oficiais. Mas em virtude do parentesco deles e da amizade deles, eles escolheram manter as divergências fechadas e não abertas. Mas a gente sabe que houve várias divergências entre eles. Enquanto o Doiver estava elaborando o pensamento dele na Holanda, tinha um filósofo na África do Sul trabalhando um sistema bem parecido, o Hendrik Stoker. E o Hendrik Stoker acusou Doiver fortemente de ser um idealista, porque o Doiver falava em a priori subjetivos que tornam possível a nossa experiência da realidade. E o Hendrik Stoker nunca concordou com essa ideia de a priori subjetivos. Ele achava que Doiver estava combatendo de um lado o pensamento kantiano, mas cedendo ao pensamento kantiano de outro lado, ao afirmar a existência desses a priori subjetivos. Então, ele sempre esteve, de certa forma, envolvido em controvérsias de natureza filosófica. E, posteriormente, ele teve também controvérsias de natureza teológica. Eu vou mencionar aqui apenas a mais tranquila de tratar rapidamente, porque se eu for entrar em outras aqui, aí eu não tenho como falar em 2 ou 3 minutos, não. Mas, por exemplo, na década de 50, quando a Filosofia Reformata foi fundada, a revista Filosofia Reformata, um dos editores da Filosofia Reformata, junto com Doiver, junto com Vollenhoven, era o Cornelius Van Til. Van Til era um editor da Filosofia Reformata na década de 50. Inclusive, quando um discípulo do Van Til quis estudar filosofia, o Robert Knudsen, ele enviou o Knudsen para a Holanda para estudar com Herman Doivert, porque percebeu ali muitos benefícios no pensamento dele. Mas na década de 60, 10 anos depois, o Van Til rompeu com o Doivert em virtude de 2 aspectos fundamentais. Primeiro,
Van Til nunca concordou com o lugar que Doiverd atribuiu à teologia. Então, Doiverd via a teologia como uma ciência de um aspecto da realidade, que é o aspecto pístico. E Van Til nunca concordou com isso, entendia que a teologia era mais do que uma ciência de um aspecto da realidade. Então, ele acusava Doiverd de estar cedendo ao pensamento moderno ao atribuir essa função à teologia, ou esse lugar à teologia. E Doiverd dizia que Van Til era um escolástico, que era a acusação que ele fazia frequentemente a alguns teólogos que ele considerava mais racionalistas dentro da tradição reformada. Então, esse era um aspecto importante. E o outro aspecto importante que separou Van Til e Doiverd foi o lugar que Doiverd atribuiu ao diálogo na apologética. Van Til era alguém mais da antítese, enquanto o Doiverd era mais do diálogo. Claro, Doiverd também afirmava a necessidade de antítese, mas é que Van Til dizia, cara, não perde tempo dialogando demais e vai direto para a demonstração da antítese, enquanto Doiverd entendia haver mais benefícios no diálogo do que aparentemente parecia. Há um livro em que estão as cartas trocadas pelo Doiverd e pelo Van Til, é um livro chamado Jerusalém e Atenas, que une cartas trocadas pelo Van Til, e você tem ali essa controvérsia, se quiser ler, basta dar uma olhada nessas duas cartas. Assim, a primeira questão é uma questão mais complicada, a segunda me parece ser explicável pelo contexto. Eu costumo dizer que quando você está exercendo algum tipo de supremacia, que era o caso do movimento neocalvinista na Holanda, você pode dizer assim, vamos conversar, senta aqui do lado, vamos trocar uma ideia. Quando você está no meio de um debate contra o liberalismo teológico, como era o caso do Van Til, lidando com isso lá em Princeton e depois no Westminster, etc., você não tem espaço para ficar de conversinha, não. Vai com os dois pés do peito de uma vez. Então, eu acho que isso se explica um pouco pela questão contextual de ambos naquela ocasião. Só um pouquinho aí das controvérsias nos quais ele esteve envolvido e continua, porque os seguidores deram, de alguma forma, seguimento a essas discussões. Gente, como é que você, no mundo contemporâneo, resumiria tudo isso que Felipe falou? Eles teriam Twitter e não teriam Instagram. Pronto. É isso. É isso. Eu teria dito rapidamente tudo isso, certo? Van Til e Doiverd teriam contas do Twitter. Muito bom. Alguma coisa a acrescentar aí, Não, eu só me lembrei aqui, enquanto Fontes falava, por exemplo, do Stoker, né, que foi uma das controvérsias interessantíssimas do Doiverd, né, nesse plano que ele apresentou aí. Só para mostrar como que essa questão não é uma questão assim, só de dois, filósofos de uma mesma tradição. O Stoker desenvolve essa tese que o Felipe falou de uma maneira tão profunda em Das Gewissen, que é uma obra que ele faz sob a orientação de quem? Max Scheler. Max Scheler é da tradição do Russell, é discípulo de Russell. E o Heidegger, por indicação do Scheler, faz a leitura do Das Gewissen, que é onde tem a crítica do Doiverd que o Stoker fez, e dedica uma nota no Sein und Zeit, que é o Ser e Tempo do Heidegger, só para dizer que a melhor explicação que ele encontrou até hoje para a questão da consciência moral e a relação com o sujeito está em Stoker, justamente um filósofo que foi apresentado por Scheler, que é da tradição aí dos filósofos calvinistas holandeses, de tradição holandesa, que é no caso aí o Stoker. Eu acho só para mostrar que eu acho que, às vezes, a gente pensa que essa discussão do Doiverd é uma discussão e as pessoas que estão ao redor do Doiverd só são escutados entre eles, né? Só falam entre eles, né? Os discípulos do Doiverd, nesse mesmo momento, estão traduzindo as investigações lógicas, estão escrevendo as melhores introduções à fenomenologia do Russell, eles estão envolvidos
na universidade discutindo com esses filósofos todos, né? Então, acho que é só um ponto para observar que, no meio dessas controvérsias que são comuns da vida de um filósofo, né, elas se sustentam justamente historicamente, não só por diletantismo, coisa do tipo. Né? Muito bem, muito bom. Vamos lá, vamos tentar cobrir mais algumas questões aí. Aqui anotado eu tenho 3 e o pessoal está perguntando aí. Vocês que sabem se vão responder a turma aí do chat, tá bom? Exemplos de contribuição de Doivert. Eu mencionei uma anteriormente aqui, para tentar ser rápido, que foi a teoria modal, né? Uma contribuição bem significativa de natureza ontológica, uma tentativa de oferecer uma teoria da realidade que leva em conta muitos pressupostos cristãos. Por exemplo, o pressuposto da doutrina da soberania de Deus. Então, o Dr. Heber Júnior perguntou ali em que sentido o Doivert era estritamente ou tipicamente calvinista, né? Então, nesse particular, de levar às últimas consequências, por exemplo, a doutrina da soberania de Deus, que é algo tipicamente da tradição calvinista. Na teoria modal, isso é, de alguma forma, aplicado de maneira muito significativa. Então, essa é uma contribuição importante. Mas eu acho que existem também contribuições de natureza mais epistemológica, né? Então, por exemplo, a redescoberta do valor da experiência empírica, isso é muito importante no pensamento Doivert. O apontamento dos limites do pensamento teórico, acho que isso também está lá de maneira bem clara. E talvez a mais significativa de todas seja o apontamento da natureza fundamentalmente religiosa de todo o pensamento teórico. Ou seja, a New Critique, de certa forma, foi escrita com esse objetivo, mostrar que o sujeito transcendental não era um sujeito lógico, um eu lógico, mas era um eu religioso. Ou seja, colocar a relação criatura-criador no lugar central que ela possui de direcionamento do próprio pensamento teórico. Então, acho que são essas algumas contribuições aí significativas, pensando mais na contribuição apologética, teológica que o Doivert ofereceu. Ok. Acho que uma contribuição também interessante do Doivert é como um paradigma de como usar a linguagem, o contexto de sua época, para pensar a filosofia sem abrir mão dos pressupostos da fé cristã, sem abrir mão das convicções de fé e da liberalidade para se falar de Deus e das suas crenças. Eu acho que ele é um exemplo de como você pode fazer filosofia com altíssimo rigor, sem comprometer as bases fundamentais, as bases elementares daquilo que se consolida como fé cristã. Né? Então, eu acho que ele é um exemplo interessantíssimo para colocar sempre em vista, quando a gente escuta argumentos como o do Etienne Gilson, que dizia que é impossível uma filosofia calvinista ou uma filosofia reformada, porque a única filosofia que poderia existir é aquela que foi construída ao longo da história e que teria, por exemplo, Tomás de Aquino como sua cristalização. Então, a gente vê ali em Doivert uma outra possibilidade de responder essa pergunta com muita um refinamento incrível aí, né? Ok, vamos à frente. Quase no fim, hein, gente? Como é que alguém, então, começa a ler e a entender Doivert? Como alguém pode ser apresentado ao pensamento? Olha, se nós estamos falando de alguém que não tem, a princípio, treino filosófico, não tem costume de ler filosofia, a minha recomendação seria, primeiro, que começasse por uma introdução ao pensamento de Doivert. E a introdução mais robusta que a gente tem traduzida para o português
é a do Causbic, Contornos de Filosofia Cristã, né? Publicada pela editora Cultura Cristã. Então, acho que ali você tem capítulos curtos, introduzindo você a cada um dos conceitos mais importantes e ideias da filosofia da ideia cosmonômica. Então, acho que poderia ser um bom começo. Ao ser introduzido ao pensamento de Doivert, se a gente está falando de alguém com pouco treino filosófico, talvez pudesse começar pelas coisas mais aplicadas, né? Então, por exemplo, as 2 palestras que o Doivert deu sobre política, que foram publicadas pela editora Vida Nova, a Estado e Soberania, então poderia começar por ali. Depois, Raízes da Cultura Ocidental, que é uma obra mais robusta, maior, mas ela ainda está lidando com a aplicação da história, né? É a filosofia da história, e são textos lidando com o desenvolvimento histórico-cultural, talvez ainda seja mais fácil. E aí sim, depois disso, eu sugeriria a leitura do Crepúsculo do Pensamento, que é um texto que ele disse ter proferido para a popularização do seu pensamento, né? Ele próprio disse que o texto tinha esse objetivo. Mas, como o Jonas já disse, se começar a ler na ordem e começar a lidar com os capítulos que dizem respeito à crítica transcendental, aí é bastante sofrimento. Então, eu acho que esse é um caminho possível aí para a introdução. Não sei se o Jonas teria aí outras indicações. Antes de Jonas falar, calma, ele vai falar, vocês vão ouvir, mas eu tenho que falar uma última vez sobre os nossos cursos online. Chama Jabá, é a propaganda, tá bom? Gente, nós estamos com nossos cursos abertos, processo seletivo para o nosso MDiv, 100% online, nosso EAD, nosso curso de especialização em educação cristã, que eu ainda não falei sobre ele, é um curso 100% online, síncrono, você vai estudar com o professor Felipe, professor Solano, vários mestres e doutores na área de educação para poder implementar uma educação cristã consistente na sua igreja, programas de educação na igreja, na escola. Então, entra lá, se atualiza sobre isso. E um último aqui que eu preciso falar ainda, porque esse está fechando também o processo seletivo agora no final desse mês. É o nosso Masters of Arts em Liderança Educacional Cristã. É uma parceria do Andrew Jumper com o Gordon College nos Estados Unidos. Você faz todo o processo de ingresso aqui no Andrew Jumper, tá? E aí você vai ser recebido também como um aluno do Gordon College. Você vai fazer 8 disciplinas. 4 disciplinas são online, 2 disciplinas são aqui em São Paulo e 2 disciplinas finais do curso são feitas lá em Boston, no final do curso. O preço, gente, é altamente razoável para um mestrado de categoria internacional, ok? Então, vai lá conhecer o nosso EMEI, o nosso Masters of Arts, em parceria com o Gordon College. Então, agora eu terminei meu recado, agora o Jonas Madureira pode falar. Isso aí é corroborar ali com o Fontes e dizer que acho que para quem está começando mesmo, não tem treino filosófico, eu acho que vale a pena começar pelo livro 8, o capítulo 8 do Crepúsculo, acho que é um bom começo. Né? Depois do capítulo 8, aí faz os outros caminhos, né? Não lê o capítulo 1 e o 2, não. Lê o Raízes, como o Fontes colocou, vai por esse caminho que ali, a trilha que o Fontes ofereceu ali é uma trilha sábia. Né? Agora, se você é um filosofento, né? Então não vai para New Critique logo de cara, porque essa é a sua maior tentação. A sua maior tentação é ir para ali. Né? Mas ali ele já tem uma coisa depurada, ali já está decantado, ali é o creme de la creme. Né? Então, para você chegar ali, eu acho que vale a pena uma leitura que desperta a gente para o Doivert filósofo, que é a série de ensaios que ele escreveu, são 3 volumes, mas eu acho que o primeiro volume já é suficiente, não é? Que é Reforma, Escolasticismo
e Reforma, né? Eu acho que acho que é isso mesmo o título, não, né? Acho que é Reforma e Escolasticismo na Filosofia, né? Então, eu acho que é uma boa porta de entrada ali, porque você vai ver, em primeiro lugar, um Doivred que vai apresentar um mapa de todas as questões da filosofia desde a antiguidade. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque me parece que, às vezes, acontece na filosofia algo que é muito comum na teologia. O cara quer fazer teologia sem ler a Bíblia, né? Então, a mesma coisa acontece com o filósofo que não conhece, não é, os livros basilares da filosofia. Que é Platão, tem que ler Platão, tem que ler Aristóteles. É ali que acontecem os primeiros problemas filosóficos, é para ali que você tem que voltar. Então, se tentar falar de filosofia sem passar pelos filósofos primeiros, você não pode dizer o porquê que eles são pagãos, por que uma filosofia cristã ela deveria ter uma outra natureza, ou por que ou a filosofia cristã ela poderia aproveitar-se da filosofia pagã, como que ela poderia trabalhar essa relação? Basicamente, aquela discussão que o Fontes levantou, que aconteceu ali, sobretudo com o Vantil, a questão a famosa frase ali do Tertuliano, né? O que há de comum entre Jerusalém e Atenas, entre Sócrates e Jesus, entre a academia, né? E a igreja, né? Então, eu acho que tem coisas ali muito interessantes para a gente ver nesse Reforma e Escolasticismo na Filosofia do Doivred. Acho que é uma boa porta de entrada para os filosofentos. Muito bom. Parabéns, senhores. Vocês sabem bastante do tema, responderam muito. Olha, eu estou impressionado aqui. A nossa live teve no YouTube, tá? Não estou contando das duas plataformas, uma média de 230 pessoas, 232 gostaram. Então, é uma média boa, não é? Fala sério. Muito jóia, que bom que a gente teve aí o pessoal interessado na nossa live, querendo saber mais sobre filosofia, querendo saber mais sobre esse destacado pensador, né? Dentro da filosofia, da tradição da filosofia calvinista. Muito obrigado, professor Felipe, professor Jonas, pelo tempo despreendido. As pessoas acham que a gente veio para uma live, né? A gente só chega aqui, senta e fala, né? Não, uma live demanda da gente preparação, foco, concentração, né? E eu sei que vocês, obviamente, gastaram algum tempo fazendo essas coisas, então fica o nosso muito obrigado para vocês. Por favor, deem as suas palavras finais aí, o seu boa noite. Bem, uma alegria sempre poder receber Jonas e falar com ele. Jonas tem sido um companheiro aí da nossa escola, sobretudo do nosso departamento de teologia filosófica, e é sempre muito rica a oportunidade de conversar com Jonas. Então, Jonas, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, doutor Mauro, também, por conduzir esse tempo e participar conosco. E aqueles que nos assistiram de casa, que Deus abençoe vocês no desafio de continuar pensando para a glória do Senhor e que este seja mais um pensador que ajude vocês nesse desafio de amar a Deus com todo o entendimento. Opa, microfone desligado, Jonas. Agora funcionou. Estava dizendo que estou muito grato de poder participar dessa conversa com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que vocês têm feito, não só no Andrew Jumper, mas nas igrejas que vocês têm passado, pelo ministério tão profundo e comprometido com as escrituras, como a gente tem encontrado. Então, é sempre uma alegria ouvir o Fontes falar do Doivred. Eu sempre aprendo alguma coisa, eu sempre estou anotando as bibliografias, né? O que o Fontes tem lido. Então, foi uma alegria enorme poder estar aqui nessa conversa, né? Sobre um filósofo que é tão importante para os nossos estudos. Agradeço também a você, Mauro, pelo convite, pela oportunidade de estar sempre aqui, não é? Conversando com vocês e aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado mesmo. É isso, gente. Muito bom, gente. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, lá num tempo de uma filosofia bem rudimentar,
né? Ele disse: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se há uma coisa que pesa nesse processo, é exatamente entendermos a filosofia, entendermos como o mundo, desde os antigos gregos até os tempos atuais, desenvolve o pensamento, identificar nele quais são as sutilezas, quais são os sofismas, e você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um bom estudo da filosofia e não tiver quem estude a filosofia com profundidade. Então, é muito importante que essa área se desenvolva. O Andrew Jumper tem um departamento de teologia filosófica, exatamente para conversarmos a respeito desses temas. E eu, mais uma vez, convido-os a conhecer a nossa escola e aquilo que temos a oferecer. Tá joia? Antes de sair aí, se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe. É importante para que mais pessoas conheçam aquilo que estamos aqui conversando e debatendo. Beleza? Muito obrigado, gente. Hoje estudamos os grandes expoentes da teologia filosófica. Segunda-feira tem outro tema a ser debatido aqui. O pessoal já está aí se preparando. Salvo engano, segunda-feira que vem é com o professor Emílio, que estava aí até agora com a gente. Eu não sei se ele ainda está. Eu esqueci o segundo personagem aí. Então pode ser qualquer tema. Se Emílio está aí, eu estou dentro. Isso, pronto, é isso aí, né? E toda quarta-feira, gente, nós temos o Devocional Andrew Jumper, 9 horas da manhã, e você também é nosso convidado. Um grande abraço, que Deus os abençoe e nos dê o descanso para continuar no nosso trabalho amanhã. Até mais!